Cálculo de áreas. A pedido do seguidor H_DaviPL, vamos lá. Bom, nós vamos calcular as seguintes áreas pintadas. Então, nós temos 4 figuras aqui e nós vamos calcular essas 4 áreas. Aqui ele está dizendo para a gente usar π igual a 3,14. Então, se eu precisar fazer um cálculo que resulte π, nós temos 3,14 para fazer a conversão. Sabe-se que o lado do quadrado é 2 metros. Então, se eu tenho um lado igual a 2 metros, eu vou calcular a área do quadrado, depois eu vou calcular a área do círculo. Para tirar a área do círculo do quadrado, eu fico com a área do que está pintado em vermelho aqui. A área do quadrado, nós sabemos que é o lado ao quadrado. Então, vamos lá. A área do quadrado é igual ao lado ao quadrado, que é igual a 2 ao quadrado, que é igual a 4, no caso, 4 metros. Beleza? Agora vamos calcular a área do círculo. Bom, se o lado do quadrado é 2, o círculo tem raio 1, porque o raio é a metade do lado do quadrado nesse caso, certo? Então, o cálculo da área de um círculo é dado pela forma πr ao quadrado. Ah, professor, mas eu não lembro dessas fórmulas. Bom, então pegue um papel e anote lá, formulário. E vai anotando essas fórmulas que você precisa saber. Veja, num primeiro momento você não precisa saber as fórmulas. Se você souber resolver o exercício olhando para as fórmulas, já é um passo. No futuro, você aos poucos vai memorizando essas fórmulas, ok? Então nós já temos uma fórmula aqui, que é a área do quadrado é igual a L ao quadrado, coloque no seu formulário. Agora vamos à área do círculo. A área do círculo é igual a πr ao quadrado. O raio nós sabemos que nesse caso é 1, porque se um lado do quadrado é 2, o raio é 1. Então, 1 ao quadrado é 1. Então, a área do círculo é 1 π. Π é 3,14. Então, a área é igual a 3,14 metros. Mas o que ele está querendo? Ele está querendo a área que está pintada, a vermelhinha. Então, é a área do quadrado menos a área do círculo. Então, a área do quadrado menos a área do círculo é igual a 4 menos 3,14. 4 menos 3,14 é 0,86 metros. Essa é a área que está pintada ali. Agora nós vamos falar, aqui esse círculo estava inscrito no quadrado. Agora aqui o quadrado está inscrito no círculo, ou seja, o círculo está circunscrito no quadrado. Então, vamos fazer o cálculo. O lado é 2, que o próprio enunciado nos deu. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa. A área do quadrado, bom, se o lado é 2, a área do quadrado nós já calculamos, é essa que está aqui em cima, 4. E a área do círculo? Qual que é o raio desse círculo? Bom, o raio desse círculo é aqui. Ah, então o raio desse círculo já não é metade de um lado, certo? Então eu vou ter que calcular qual que é o raio desse círculo. Bom, eu sei que a diagonal de um quadrado é igual ao lado raiz de 2. Ah, professor, eu não lembro disso. Bom, se você não lembra, você poderia usar Pitágoras, porque daí você tem um triângulo retângulo aqui, você tem um lado aqui e aqui, e você só calcularia a hipotenusa. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Mas, como você está fazendo exercícios de área a todo momento, logo logo você vai saber que a diagonal de um quadrado é lado raiz de 2. Bom, se a diagonal é lado raiz de 2 e o lado é 2, então a diagonal é 2 raiz de 2. Como o raio é metade dessa diagonal, então o raio vai ser raiz de 2. Então eu tenho que o raio é raiz de 2. Vamos calcular então a área do quadrado, a área do círculo para essa segunda imagem. A área do círculo é πr ao quadrado. Só que o raio nesse caso é raiz de 2. Então, π raiz de 2
ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado é 2. Então eu tenho que é igual a 2π. A área do círculo é igual a 2π. Se π é 3,14, eu tenho então que a área do círculo é igual a 6,28 metros. Certo? Qual que é a área que eu quero? A área do círculo menos a área do quadrado. Então, a área do círculo menos a área do quadrado é igual a 6,28 menos 4 metros. É igual a 2,28 metros. Então, a área dessa segunda imagem está feita. Terceira imagem. Eu tenho um retângulo com 2 círculos dentro. Sabe-se que a base do retângulo é 8 centímetros. Então está aqui a base do retângulo. Ora, se a base do retângulo é 8 centímetros e eu tenho 2 círculos, significa que a diagonal de cada círculo é 4. Se a diagonal de cada círculo é 4, você considera que a diagonal tanto na horizontal quanto na vertical do círculo é 4? Então eu tenho que a altura do retângulo é 4. Perfeito até aí? Agora, se o círculo tem uma diagonal de 4, qual que é o raio do círculo? O raio do círculo é 2. Ótimo, com essas informações a gente consegue calcular as áreas. A área de um retângulo é dada pela base vezes a altura. Então, a área desse retângulo é igual a base, que é 8, vezes a altura, que é 4. 8 vezes 4 é igual a 32, nesse caso, centímetros. A área de cada círculo é πr ao quadrado, que a gente já viu aqui em cima a fórmula. Bom, nesse caso, o raio é 2, certo? Como a minha diagonal é 4, o raio é 2. Então, πr ao quadrado vai ser 4π, porque 2 ao quadrado é 4. Então, a área do círculo é igual a 4π. 4π, π é igual a 3,14, 4 vezes 3,14 vai dar 12,40, 12,56. 12,56 centímetros. Certo? Qual que é a área que eu quero? A área que está pintada. A área que está pintada não é igual à área do retângulo menos duas áreas do círculo? Ok, então a área do retângulo, que é 32, então a área que eu quero, né? A área do retângulo menos a área do primeiro círculo menos a área do segundo círculo, que é igual a 32 menos 12,56 menos 12,56. Fazendo essa conta aqui, eu vou ter que é igual a 32 menos 25,12. 32 menos 25,12 vai dar igual a 6,88 centímetros. Então a área 6,88 centímetros. Estou fazendo as contas tudo de cabeça, então se tiver algum erro, comenta aí, que nós ajustamos, mas a priori é isso aqui. Então resolvendo esse exercício agora. Última área, 4 metros, está informado aqui já na figura, mas vamos ler aqui. Sabe-se que o triângulo é isósceles e que o lado do quadrado é 4 metros. Bom, se o triângulo é isósceles, ele tem dois lados iguais. Se ele tem dois lados iguais, eu sei que um dos lados é 4 aqui, esse lado não vai poder ser 4, porque olha, a altura do quadrado é 4, então esse é um lado e esse é outro, e eu tenho a informação que esses dois lados são iguais, certo? É essa a informação que o enunciado está nos dando. Bom, qual que é a área que eu quero então? A área do quadrado menos a área desse triângulo. Qual que é a área do quadrado? Bom, a área do quadrado nós já vimos que é L ao quadrado. Então, a área do quadrado, nesse quadrado aqui, é igual a 16 metros. E qual que é a área do triângulo? A área do triângulo é base vezes altura. Bom, qual que é a base desse triângulo aqui? A base é 4. Qual que é a altura desse triângulo aqui? A altura também é 4. Então, base vezes altura divididos por 2 é a área do triângulo. A área do triângulo é igual a base vezes altura divididos por 2. A base é 4, a altura é 4, divididos por 2. Então eu tenho 16 divididos por 2 é 8 metros. Como eu quero a área do quadrado menos a área do triângulo, 16 menos 8 é igual a 8 metros.
Fácil, não é mesmo? Anote as fórmulas em seu formulário e aos poucos você vai memorizando essas fórmulas. Mas o cálculo de áreas é um cálculo simples. Se cair uma questão dessa no seu vestibular, no seu Enem ou em um concurso público, você não pode errar. Um grande abraço e até a próxima.